Além de Minas, outro estado que tem um desabastecimento do kit intubação é o Mato Grosso do Sul. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o médico infectologista Maurício Pompilho. Doutor, muito bom dia para você. Eu já começo te perguntando, então, o que a falta desse kit provoca no paciente que precisa ser intubado? Qual que é a piora que ele tem sem esse medicamento? Claro que a gente sabe que são sedativos para tirar a dor do paciente, para possibilitar o processo de intubação, mas na prática, o que o paciente pode sentir? Bom dia. Realmente é uma situação muito complexa, porque você precisa tirar a dor do paciente e sedá-lo, propriamente dito, ou seja, deixar ele dormindo para que seja confortável e menos traumático o procedimento de intubação. Que se a pessoa estiver acordada, obviamente, ele é muito desconfortável, além da dificuldade técnica para você fazer esse procedimento de colocar o tubo na laringe do paciente. E o processo até de retirar também, doutor, bom dia para o senhor agora, Daniel, aqui, também exige esses medicamentos? Quais são? São sedativos, são analgésicos para tirar a dor? Como que o paciente reage? Há casos, inclusive, que a gente conversou com especialistas, de que um paciente precisa ser amarrado na cama, precisa chegar a esse ponto? Bom, na verdade não deveríamos fazer isso, né? É importante entender que quando falamos em kit intubação ou medicamentos utilizados na intubação, não apenas neste ato, Daniel, é o tempo todo que ele permanece no CTI sedado. Ou seja, uma vez que eu faço o procedimento, porque ele precisa do suporte da ventilação mecânica, todos os dias que ele permanecer na UTI e depender desta ventilação mecânica, ele precisa de todos esses medicamentos, que incluem 3 grupos principais: os analgésicos, os sedativos e também um terceiro grupo de medicamentos que são os bloqueadores neuromusculares, que são medicamentos que vão facilitar a mecânica respiratória do paciente. Então, se você somar a dose de medicamento que um paciente utiliza por paciente durante, às vezes, 10 dias, 15 dias ou mais de terapia intensiva, é muito grande. Diferente de outras situações que nós passávamos com outro perfil de paciente antes de UTI, antes da Covid, eu me refiro, ok? Então, quando você vai extubar o paciente, na verdade é a melhor condição, porque você já reduziu a dose desses medicamentos, já retirou o bloqueador neuromuscular, já reduziu a dose da sedação, porque o paciente tem que estar acordado para ele responder por si só na respiração, ou seja, ele assume a própria respiração e você mantém apenas uma dose de analgésico neste momento. Doutor, a gente trouxe a informação agora há pouquinho que o Conselho de Secretários Municipais de São Paulo disse, um integrante ali do Conselho disse para nós, para a CNN Brasil, que alguns hospitais aqui do estado de São Paulo que estão sem esse kit intubação estão tendo que não fazer esse processo de intubação em alguns pacientes, ou seja, escolher quem que vai ser intubado ou não. O que isso acarreta para aquele paciente que está em estado grave? É uma situação muito complexa. Você imagina um médico diante de uma situação de urgência, eu não digo só o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, ou seja, toda aquela equipe que compõe os cuidados da terapia intensiva, ele tem que tomar essa decisão. Não, esse paciente eu vou postergar a intubação porque o outro tem mais chance de sobreviver e eu só tenho remédio para usar para um, não tenho para todos, entende? Então é um momento muito difícil nessa tomada de decisão. Outra questão que a gente tem feito é buscar estratégias de medicamentos ditos segunda linha, que poderiam auxiliar em pacientes que já estão bem acoplados na ventilação. Então, todas as sociedades de terapia intensiva, a sociedade de anestesiologia, têm ajudado a essas equipes a dar o suporte para outras medicações que poderiam estar sendo associadas na medida que eu consigo reduzir esses medicamentos. O senhor está em Mato Grosso do Sul. Qual a situação por aí? Qual é o estoque do kit intubação no estado? Bom, tanto na rede pública quanto privada, o estoque é mínimo. Eu poderia falar que nós não temos estoque de medicamentos. Cada dia é uma luta para a gente conseguir o quantitativo suficiente para aquele dia, certo? Então, ontem vimos aí em reportagens que o secretário de Saúde do Estado, governador, foi pedir esse auxílio também, como demais governantes de outros estados, para que a gente possa ter um suporte de acesso diretamente das indústrias produtoras para a distribuição para os nossos estados, né? Há quantos dias o senhor tem remédio ainda?
Dependendo do hospital, tem para um dia apenas. Nossa, é uma situação bem complicada, né? É que não é só aí no Mato Grosso do Sul, mas em outros estados do país que também relatam essa mesma situação. A gente passou por um período muito complicado, com falta de medicamento, a situação começou a ficar mais normalizada e voltou a piorar. Isso por causa do aumento do número de casos de novo, aumento do número de casos mais graves? Sim, com certeza. E nós tivemos, digamos aí, dos últimos 60 dias, uma situação complexa. Porque toda vez que a gente discutia o mapa do Brasil, né, de casos mais graves, onde está aumentando a incidência, onde está aumentando a mortalidade, era como se fôssemos fotografias de unidades da federação. Ora região norte, ora região sudeste. E nesse momento, não. O nosso mapa, ele é unânime no país, ou seja, todos os estados da federação estão com aumento de casos ou leve redução, que não modifica a linha de cuidados e a necessidade desses insumos especiais. Dr. Maurício Pompilho interpreta então essa nossa entrevista como um pedido de socorro para evitar ainda mais sofrimento de pacientes com Covid. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado pela oportunidade.